Me perguntaram, Cris, o que significa o mal de Parkinson pela linguagem do corpo? Então vamos lá. A gente não está criticando a medicina. A medicina tem suas limitações, assim como qualquer conhecimento tem suas limitações. Porém, essa metafísica da saúde, né? Meta significa além. Então, a linguagem do corpo, ela vai explicar tudo aquilo que a pessoa não conhece dela, sua infância, o que acarretou hoje na vida adulta, seus problemas de infância, que muitas vezes a pessoa não considera que tenha afetado tanto assim, porque fica lá dentro do inconsciente, né? Então vamos lá. Mal de Parkinson, presta atenção. Mal de Parkinson, mal de Alzheimer e AVC. Essas três doenças, essas três tristezas da vida de uma pessoa, elas tiveram a mesma causa lá na infância. Tá, como foi a infância e a adolescência de alguém que hoje desencadeou Parkinson, ou que desencadeou Alzheimer, ou que desencadeou um AVC? Então vamos lá. Bom, essas crianças tiveram que crescer antes da hora. Elas tiveram que receber dos pais, da família, de alguma maneira, uma responsabilidade de adulto que elas não estavam prontas para isso. Então, elas tiveram que deixar de ser crianças. Elas não puderam viver o mundo das crianças. Elas tiveram preocupações de adulto, cuidar de irmãos, ou cuidar das situações da casa, família doente, pai que morre, mãe que morre, desavenças, né? Faltando dinheiro na casa, segurando coisas que as crianças deveriam estar longe disso. Mas elas tiveram que trabalhar antes da hora, ou elas tiveram responsabilidades e perdas ou tragédias tão fortes para uma criança que elas se tornaram rígidas a comando de alguém ou a comando de uma situação. Elas começaram a ter que controlar tudo e todos. Elas tiveram que ser maduras antes da hora, como eu falei. E o que aconteceu? O tal do superego, nós temos o id, o ego e o superego, que a gente explica depois em um outro programa, né? Para quem não sabe. E o superego vai sendo registrado nessa parte da mente, toda a criação, a educação, a religiosidade, todas as censuras. Então, o superego de uma pessoa que teve que crescer antes da hora desse jeito, ela não se permite ser flexível quando cresce. Não se permite errar. Está sempre se cobrando perfeição. E o pior, sempre controlando todo mundo. Cresce com o vício de controlar. Não consegue ter visão para outras coisas ou soltar pessoas e situações. Porque, de alguma maneira, o superego controla o comportamento dessa pessoa como se estivesse condenando no inconsciente se ela largar alguém, se ela deixar de fazer alguma coisa, se ela parar de controlar situações e coisas. Dá impressão, uma sensação estranha de culpa, ou de que você não é bom o suficiente, ou que parece que você tem alguém na tua cabeça gritando, vai lá, você não pode soltar, você tem que controlar, você tem que ser responsável. Esse é o superego. A censura exagerada que vem junto com essas pessoas que um dia vão desencadear o Parkinson, vão desencadear o Alzheimer e vão desencadear um AVC. Por quê? Quando que desencadeia? Há possibilidades de não desencadear? Claro que há. Há possibilidades da cura total depois que desencadeou? É claro que sim. Eu quero sempre lembrar que nós somos seres regenerativos. E a ciência cartesiana, a medicina cartesiana e a psiquiatria e psicologia cartesiana, que são aqueles que só acreditam tocando e vendo, né? Eles sempre vão fazer uma desinformação para aqueles que dizem, tem cura sim. Vamos por outros caminhos que tem cura sim. A hipnose, por exemplo, ela é uma fonte de abertura para o inconsciente, livrando a pessoa de todos os traumas, fobias, amarras e rigidez do superego. E faz com que a pessoa traga de volta, porque ela tem a coisa boa dentro dela, apenas estava bloqueado lá dentro. Então, a hipnose, que até lá, século passado, foi abandonada por Freud,
Outros pegaram a hipnose, colocaram até na PNL, colocaram até... olha só, gente, a hipnose é usada até para dentistas cuidarem dos dentes de certas pessoas sem dar anestesia. Porque às vezes a pessoa é alérgica, não pode ter anestesia, e o médico estudou hipnose e faz com que a pessoa não sinta dor nenhuma durante todo um tratamento através da hipnose. Gente, é fabuloso. Porém, veja bem, você não pode entregar sua cabeça na mão de qualquer hipnólogo que fez um curso de um final de semana. É verdade. Não é? É muito perigoso. É perigoso. Por quê? Porque se essa pessoa não é formada, ela não estudou meses, ela não passou por situações, ela não conhece o surto que uma pessoa pode ter e as consequências de um inconsciente, né, de catarses perigosas que uma pessoa pode ter quando você desencadeia algo nela através da hipnose. Veja bem, para acontecer, para desencadear o mal de Parkinson, precisa a pessoa sentir naquele instante que ela não tem mais nada para controlar. Filhos cresceram e foram embora. A empresa está sendo controlada de forma diferente por outra pessoa e ela perdeu o controle. Ela perdeu o controle sobre situações e pessoas, coisas. Então, como ela não pode viver sem controlar, então ela perde o controle. O que acontece fisiologicamente no sistema nervoso central é só uma consequência da carga do inconsciente dessa pessoa, do superego dela, que se cobra rigidamente de uma forma tão perversa e tão cruel de si mesma que ela perde o controle. E dizem que não tem cura, e depois a ciência, claro, está tentando curar e traz novos remédios para curar o mal de Parkinson, que muita gente está se curando através de remédios. Porém, você pode se curar fazendo a seguinte coisa. Se você tem o mal de Parkinson, se você desencadeou isso, você precisa fazer a oração do perdão, papai e mamãe. Sabe aqueles 10 mandamentos sensacionais? Honrai pai e mãe, para que Deus te dê longevidade na terra? Pois é, se não fosse tão importante assim a nossa raiz, a raiz da nossa árvore, então lá nos 10 mandamentos estaria assim, né? Honrai vovô e vovó, né? Honrai os antepassados, honrai os seus filhos. Honrar papai e mamãe, independentemente do que eles fizeram, se eles faltaram, se eles erraram, se eles mimaram, se eles acertaram. Acontece que ninguém nasce pela barriga errada. Existe uma lei do universo chamada lei da afinidade. Eu tenho até um livro, A Lei da Afinidade, que mostra como você faz para entrar nessa vibração e atrair as coisas que você precisa. Que não é místico, não. É uma forma, são vibrações que estão no ar e que você... Como é que faz para entrar nessa vibração? Né? Então, quando você vem para a Terra, quando você entra na barriga da mamãe, você não veio à toa. Não foi que Deus jogou dados e ele fez assim, ó, você vai naquela barriga, você vai naquela, você vai para o lixo. Não é assim. Existe todo um sincronismo de causa e efeito, que muitos falam karma. Karma significa ação. Então, a causa e efeito, pensamentos, palavras e ações. De onde é? Vai pesquisar. Mas você não nasceu hoje como um papel em branco, não. Você não chegou aqui na Terra sem experiência nenhuma, não. Você vem de algum lugar. Seja porque repetiu várias vezes de ter vindo, ou porque está vindo de um outro lugar que trouxe certas crenças e experiências. Nem sempre a educação que o pai e a mãe dá é o que vai ficar dentro da criança até a vida adulta. Porque ela vai frequentar escolas. E os pais, às vezes, nem sabem o que acontece dentro da escola quando a criança tem até 7 anos de idade. Que nunca ninguém saberá traumas e fobias que foram colocados ali dentro por professores inexperientes. Existem escolas maravilhosas, mas existem escolas precárias. Então, assim, papai e mamãe, fique de olho nas suas crianças. Não se separe das suas crianças até 7 anos de idade, que é a formação principal da personalidade dessa criança, que vai ser levada para o resto da vida, os traumas e fobias, como isto que eu estou dizendo do mal de Parkinson. Então veja uma criança, você que desenvolveu o mal de Parkinson, ou você que conhece alguém que teve essa doença, que está com essa doença, pergunta para ela como é que foi a vida dela. Acho que você conhece. Ela sabe, ela está admitindo agora que foi muito difícil, que foi muito pesado para ela que era criança ou adolescente.
Ok, o seu inconsciente está impregnado de crítica, de autocrítica, de tentar exigir de si aquilo que você já não pode mais carregar. Faça uma reprogramação. Procure um profissional de PNL e desprograme, ressignifique a história da sua infância. Faça com que teu cérebro, teu inconsciente, veja que existem outras possibilidades. Não é só através da medicina que se cura esse mal de Parkinson. Mas existe, para quem não sabe, os ganhos secundários. Exato, exatamente. As pessoas não querem se curar porque por trás dessa doença ela tem um benefício. Mas é o inconsciente, ela não sabe. Não está na consciência. Quando a gente fala que a pessoa tem ganhos secundários, ela rebate. Ela fala, imagina, você acha que eu quero isso? Veja, imagine agora um iceberg. E que naquela pontinha lá de cima do iceberg, a gente considera 5% da nossa consciência. E aquela profundidade toda embaixo do mar, né, de gelo, representa 95% do nosso inconsciente e subconsciente. Gente, para que você tenha acesso a essa profundidade na mente, haja terapia, haja meditação, haja yoga, haja terapia com psicólogos, PNL. Se fosse tão fácil assim a gente mergulhar no inconsciente, a gente já tinha resolvido um monte de bloqueio. Mas não é tão simples. Por isso que existem tantas escolas ensinando as pessoas a lidarem com a mente humana, saber entender por que aquela pessoa fez aquele mal para você. Será que ela não está vendo em você alguma coisa que ela tem dentro dela? Será que ela não está vendo em você alguma coisa que tem numa outra pessoa que fez mal para ela na infância e ela está fazendo uma transferência? Gente, calma. Tudo tem uma forma de curar. E as famílias, quando moram juntas, ali aparece todo tipo de projeção e todo tipo de transferência. E as pessoas, muitas vezes, se isolam na casa ou se brigam, degladiam, que fala, né? Degladiam, como se fosse uma arena. Por quê? Porque uma vê na outra aquilo que não consegue corrigir em si mesmo. Ninguém dentro de casa tem razão 100%. Ninguém dentro de casa tem razão 100%. Não existe o chefe da família. Aos poucos, veja bem, aos poucos, essa coisa antiga, que ele é o chefe da família, ela é o chefe da família, essa coisa vai acabar. Porque o que é uma família? Uma família é uma sociedade onde todos têm direito a tudo e todos são responsáveis por tudo que faz dentro de casa. Cada um tinha que lavar o seu prato, cada um tinha que arrumar sua cama, mas aquelas mulheres que vêm com aquela educação antiga e daqueles homens antigos e que traz muitas vezes até agora. Já ouviu a mamãe e o papai falando para uma criança quando ela quebra alguma coisa ou muda um móvel de lugar? E a mamãe e o papai falam para a criança assim, escuta aqui, escuta o que eu vou te dizer. Quando você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Já ouvi isso. Quantas pessoas? Pois é, isso é educar? Isso é trazer a criança para dentro do coração? Para dentro do lar? Não, ela acabou de jogar essa criança para fora do lar. Porque essa criança vai crescer e sempre vai sentir que a casa é dos pais, que ela não tem casa. Isso é o inconsciente. Tem que dizer, essa casa é nossa e nós temos que fazer uma reunião para organizar nossos direitos e deveres dentro desta casa. Porque você, se quebrar alguma coisa, será responsável, porque é teu também. Então, se vocês quiserem saber como educar de 0 até 12 anos, que é o começo da adolescência, leiam o meu livro, Linguagem do Corpo, volume 3. Linguagem do Corpo, volume 3. E o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer e o AVC, que tem as mesmas causas que eu falei oh, meu Deus, é que eu tô correndo, tô olhando o relógio. Do mal de Parkinson, né, de ter crescido antes da hora. Você pode ler no volume 2, Linguagem do Corpo, volume 2, da Cristina Cairo, que sou eu, tá bom? Muito obrigada, fique com Deus e paz profunda.